Graça e paz a todos aí que seguem o nosso canal, Respostas a Heresias. Estamos aqui hoje para tratar de um assunto importante, sobre a morada de Deus, ou a casa de Deus. Em que endereço, Deus mora, onde encontra Deus, o que é a igreja de Deus, onde a igreja de Deus está, qual é a casa de Deus. Então temos algumas respostas nesses dias aí conturbados, onde muitas pessoas questionam a questão da morada, principalmente de desigrejados. Alguns dizem assim, eu sou a igreja, Outros dizem, Deus não está em quatro paredes. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver algumas questões importantes que nós devemos estar atentos. A Bíblia ela mostra. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu para estar entre seu povo o tabernáculo, na época de Moisés. Depois veio o templo de Salomão e alguns templos que Deus estabeleceu para ser um lugar de adoração e se adorar a Deus. Mas há um questionamento muito grande sobre a casa de Deus hoje. Algumas pessoas questionam, será que a igreja, as quatro paredes é a casa de Deus? O que é a casa de Deus? Tem alguns textos na Bíblia que mostram que Deus, vamos ler aqui um texto bem interessante, na Isaías 57, é um texto bíblico, muito forte. Isaías também 66, 1 e 2, que a Bíblia vai deixar bem clara sobre essa questão. Deus não está contido em quatro paredes, é claro, a gente entende isso. Isaías 57 e o verso 18, o verso 15, aliás, desculpa. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito em um lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito. Ou seja, é um texto sagrado que fala sobre isso. A minha versão é a versão internacional, é um pouquinho diferente. Isaías 66 vai complementar também esse texto, o quase que repetir, O céu é o meu trono e a terra os estrato dos meus pés. Que espécie de casa você me edificarão? Esse é o meu lugar de descanso. Interessante, Deus perguntando, como é que Deus, ele sendo magnífico, infinito, tremendo, ele poderia habitar dentro de uma casa. A Bíblia diz que quando Salomão escreveu, na sua oração, ele construiu o templo para Deus. A Bíblia diz que ele, mesmo reconhecendo a grandeza do templo, ele disse que esse templo que ele tinha construído, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, não podia conter Deus. Está lá em 1 Reis 8, 27, 2 Crônicas 6 e 18. Salomão reconhece que mesmo sendo um templo grandioso, maravilhoso, magnífico, mas não podia conter Deus, porque Deus não está contido em nada. Deus é o Senhor de tudo, o Senhor do universo. E Deus aqui pergunta, que casa vocês me edificarão? Se a terra é os cabelos dos meus pés, o céu é o meu trono, que casa vocês me edificarão? Então esse questionamento ficou na mente de muitas pessoas durante muitos anos, durante a vida da igreja, também dos judeus. E os judeus consideravam o templo lá em Jerusalém a casa de Deus, e seguiram isso com muito tempo, até que Nabucodonosor veio, destruiu o templo e eles perderam a esperança de encontrar Deus no templo novamente. Se construiu as sinagogas, durante o decorrer do período interbíblico, e também depois que o povo volta do cativeiro, eles frequentavam a sinagoga porque o templo tinha sido destruído. Aí levanta-se Zorobabel junto com Salatiel, e constrói o templo lá da época de Ageu. E a Bíblia diz que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, Deus estaria ali presente. Depois novamente o templo é destruído e se ergue um novo templo na época de Herodes, dando um resumo aqui para a gente entender. E os judeus, eles consideravam um povo especial, porque tinha o templo lá de Herodes, o templo que eles consideravam a casa de Deus. E a Bíblia diz que Jesus falou para a mulher samaritana, não se adora a Deus nem em Jerusalém, nem em Samaria, no sentido de que ali é onde Deus vai ser encontrado, somente esses lugares. Jesus disse que adoração ao Pai é em espírito e em verdade, então Deus pode ser encontrado em qualquer lugar. Mas o que é a casa de Deus? Onde é a casa de Deus? Então, tem alguns textos também no livro de Atos 7, num sermão de Estevão com os fariseus, ele diz que, citando alguns textos que nós lemos aqui em Isaías, que Deus não está contido em quatro paredes, Deus não está restrito,
confinado em quatro paredes. Deus não pode ser encontrado ou confinado, habitar, morar dentro de quatro paredes. E o Estevão, ele fala isso, né? Paulo também, quando prega lá no Areópago para os gregos lá, os atenienses, né? Os, vamos dizer assim, os idólatras que adoravam vários deuses, ele diz: Deus não pode estar preso a quatro paredes, Deus não pode ser servido por mãos humanas. Esse texto está lá em Atos 17, 24, né? Paulo vai também citar esse texto aí, parafraseando os textos que nós lemos aqui em Isaías, também em Crônicas. Amém? Mas onde é a casa de Deus, né? Onde Deus se encontra? O que é a casa de Deus hoje, no nosso contexto aí do Novo Testamento, no nosso contexto atual, né? Alguns dizem que a casa de Deus é a igreja, realmente, na verdade, o templo, a denominação que você congrega, que os crentes congregam. Isso aqui também vai para os desigrejados que não querem mais estar na igreja, porque não existe mais igreja, né? Não existe mais casa de Deus. Depois que Jesus veio, a casa de Deus se desfez. Mas há um texto que eu encontrei nas Escrituras que é apenas um texto que eu li no Novo Testamento que fala uma expressão, uma verdade tremenda. Eu vou ler aqui para vocês, exatamente para a gente entender um pouco sobre essa questão da casa de Deus no Novo Testamento. Porque a gente citando o Antigo Testamento, alguns podem questionar, mas ali no Antigo, né, Jesus veio, Jesus quebrou essa tradição, né, esse orgulho também religioso dos judeus sobre a casa de Deus, sobre o templo, né? Mas há um texto aqui, se vocês quiserem acompanhar aí, está lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que é algo tremendo aqui. Paulo diz assim ao seu filho na fé, Timóteo, que era um pastor, né, jovem ainda, e diz assim, a partir do verso 15, para a gente entender um pouquinho o contexto, né? Escreva essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Veja que coisa tremenda. Paulo está aqui recomendando a Timóteo para ensinar a igreja como se comportar. Mas é interessante que ele chama a igreja aqui de casa de Deus, né? Que coisa tremenda, né? A igreja é a única instituição que pode ser considerada hoje como casa de Deus, onde Deus habita. E é interessante que o contexto, né, a interpretação bíblica aqui, quando ele diz como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Se comportar é a ideia de que as pessoas estão congregadas, elas estão numa ordem de culto, elas estão cultuando, elas estão convivendo juntas, porque essa é a ideia de igreja. Igreja não é uma pessoa só, a igreja é um conjunto de pessoas reunidas, né, para adorar a Deus, comungar do templo, né, comungar coisas espirituais. E Paulo diz que as pessoas deviam se comportar de maneira ordenada na casa de Deus. Veja que coisa tremenda. A casa de Deus hoje é a igreja. Não é mais o templo lá em Jerusalém, não é mais o templo em qualquer outro lugar. Quando a igreja se reúne, seja num galpão, seja num templo, seja debaixo de uma árvore, seja em qualquer lugar, ali se torna a casa de Deus. Então, a casa de Deus é a igreja, ele deixa bem claro, a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Ou seja, então aqui a gente entende, né, que todos os conceitos que nós aprendemos no Antigo Testamento sobre casa de Deus, né, alguns caem por terra, né, já não existe mais lugares confinando Deus, né, lugares especiais onde Deus está mais presente do que em outro lugar. Paulo deixa claro que a igreja, quando se reúne, né, a igreja em Cristo, que é o corpo de Cristo, né, um grupo de cristãos redimidos pelo sangue de Cristo, salvo, transformado, se reúne, ali é a casa de Deus. Amém? Então, é uma verdade bíblica que deixa para nós e também para aqueles que se acham desigrejados, né, que se entendermos hoje a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, é a igreja. E a igreja não é uma pessoa, a igreja é um conjunto de pessoas que se reúnem para adorar a Deus em comunhão, comungar, né, a comunhão com Deus. Então,
que esse texto, né, que essa reflexão fique claro aí para os irmãos, para as pessoas amigas também, desigrejados, outros que estão aí pensando que não existe casa de Deus. Existe casa de Deus sim, é a igreja do Deus vivo. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo, é a igreja de Cristo, independente de denominação, independente de qualquer tipo de edifício. A casa de Deus é quando a igreja está reunida, quando os cristãos que adoram a Deus estão reunidos, ali é a casa de Deus.